e oração. Veja que esta palavra, mais uma vez, está se referindo, é uma demonstração de rompimentos espirituais. Não há ninguém para ter vivido e vivido até hoje rompimentos espirituais mais do que Jesus, o Rei da Salvação. E nós vemos aqui mais um exemplo de um grande rompimento, talvez um dos maiores rompimentos que Jesus viveu de forma terrena, quando ele pediu aos seus discípulos que fossem para o outro lado do mar, enquanto ele estava ali orando. E o texto está dizendo que Jesus estava desde a tarde no monte orando. Jesus estava intercedendo pelos que ainda sendo a tarde, eles já estavam sendo açoitados pelas ondas. Deixa eu falar de novo. Enquanto os céus estavam sendo, aumenta mais um pouquinho aí, enquanto os céus estavam sendo açoitados pelas ondas, então Jesus já estava ali no monte intercedendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Aumenta mais um pouquinho. Eu não sei como é que está aí a sua vida, eu não sei como é que está a sua situação que você está vivendo nos últimos dias, porém você pode estar que nem os discípulos sendo açoitado pelas ondas, você pode estar que nem os discípulos de Jesus vivendo uma tempestade, mas a palavra de Deus é clara e ela é profética para te alegrar e te encorajar e te dizer que Jesus, ele não deixou de interceder, Jesus não deixou de orar pelo seu povo. O Espírito Santo é quem intercede, está intercedendo pela tua vida. O Espírito Santo é quem está intercedendo. O ano de 2023 ainda não terminou, mas Deus continua à frente deste trabalho, continua à frente do teu negócio, à frente da tua família, à frente do teu casamento, da tua saúde. Embora as coisas não estejam da maneira que você esperava, mas Jesus está vendo tudo de cima do monte. E o texto continua dizendo: mas a quarta vigília da noite, no versículo 25, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. Para quem não sabe, a quarta vigília da noite começa exatamente às 3 horas da manhã. Desde tarde os discípulos estavam na tempestade, eles estavam sozinhos naquele barco. Eles poderiam dizer: como é que Jesus mandou a gente vir e agora nós estamos na tempestade? Não foi Jesus quem mandou, porque agora nós estamos perecendo. Não foi Jesus que disse que a gente fosse para o outro lado e agora nós vamos morrer na tempestade. Quantas pessoas estão vivendo algo parecido? Não foi Jesus que fez a promessa, porque eu estou vivendo no meio de uma tempestade hoje. Não foi Jesus quem prometeu, porque que as coisas ainda não se cumpriram. Ei, mas a quarta vigília da noite, ou seja, num tempo determinado, Jesus se levantou na quarta vigília da noite, no meio da madrugada, no horário tremendo, num horário que é obscuro, porque para quem não sabe, 3 horas da madrugada é horário que os bruxos fazem os seus trabalhos. Para quem não sabe, horário das 3 horas da manhã é horário que as entidades malignas recebem o trabalho, as oferendas, os feitiços. Mas também às 3 horas da manhã é o horário que Jesus está de pé, é o horário que Jesus está trabalhando pelo aquele que ora, é o horário que Jesus está visitando o teu lar, é o horário que Jesus está visitando a tua família. 3 horas da manhã, Jesus estava andando. No versículo 25, mais uma vez eu digo, volto, versículo 25, mas a quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. Agora pense aí, desde a tarde o barco estava açoitado pelas ondas. Pensa aí, eles já tinham de tarde até as 3 horas da manhã, eu acredito que eles já tinham feito todo tipo de promessa para Deus, já tinham feito aliança com Deus, já tinham prometido 1001 coisas para Jesus, para que Deus desse livramento a eles daquela morte. Mas acredito que até as 3 da manhã não havia sinal.
as águas não paravam, as águas continuavam açoitando aquele barco. Eles já tinham feito aliança, eles já tinham orado, eu creio que eles já tinham dado as mãos, eu creio que eles já tinham pedido perdão um para o outro. Se alguém estava brigado dentro do barco, imagine um barco, ele estava açoitado em alto mar. Imagine agora se os discípulos estavam brigados um com o outro, estavam sem se falar, eles estavam a ponto de perecer. Jesus tinha ficado do outro lado. Eu imagino eles agora dando as mãos: vamos nos reconciliar, vamos dar as mãos, porque nós estamos perecendo. Vai que Deus tenha misericórdia. A hora que o barco está sendo açoitado, é hora de pedir perdão, é hora de dar as mãos, é hora de fazer as pazes, é hora de fazer aliança com todo poderoso. Se você está sendo açoitado aí pelas águas, se você está passando um tempo de tempestade e não fez aliança, é dia, começa a fazer uma aliança, começa a fazer um voto, começa a se consertar com Deus, vai pedindo perdão com aquela pessoa, vai perdoando quem tem que ser perdoado. E quando eles pensavam: agora realmente já são 3 da manhã, realmente não tem mais jeito, eu acredito que eles já tinham perdido a esperança. Mas quando de repente, no meio da escuridão, no meio daquelas águas agitadas, vinha alguém andando por cima das águas. No verso 26, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Eu fico imaginando a eles, alguém dizendo dentro do barco: ai meu Deus, quanto mais eu oro, mais fantasma aparece. Eu fico imaginando, quanto mais a gente ora, mais visagem aparece. Mas de repente Jesus disse no versículo 27, Jesus porém lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não é um fantasma, não é outro vento forte, não é a morte, sou eu, Jesus de Nazaré. E eis aí agora eles vivendo um momento de rompimento. Jesus andando por cima das águas, agora ele estava contrariando a lei da gravidade. Jesus andando por cima das águas, ele estava desafiando a ciência. Jesus andando por cima das águas, ele estava desafiando o entendimento dos discípulos, porque não era possível andar por cima das águas. Como nós sabemos até hoje, existe uma lei chamada força da gravidade. A força da gravidade, para quem não sabe, é 9,7 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é mais pesado do que o ar, é uma força mais pesada do que as águas, é mais pesado, é mais intenso do que as ondas das águas. Não era possível que alguém estivesse andando por cima das águas, não era possível que uma pessoa feita de carne e osso, com seu peso, sei lá, em torno aí de 70, 80 quilos, 90 quilos, pudesse ficar de pé por cima das águas. Sabe o que estava acontecendo? Lembra-te, é 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, portais celestiais estão abertos. Os discípulos agora estavam vivendo mais um grande rompimento espiritual. Jesus estava agora de forma terrena vivendo um grande rompimento espiritual. Até este dia Jesus tinha andado por cima da terra, Jesus tinha andado dentro do barco, mas ninguém tinha visto Jesus andando por cima das águas ainda. Era uma experiência nova.
Eu acredito que os profetas da antiguidade não tinham se deparado com essa experiência, nem Jeremias, nem Isaías. Isaías viu a fumaça de glória entrando naquele ambiente. Ezequiel viu rodas de fogo. Alguém viu um querubim tirando com Atenais brasas do altar e lançando sobre a cidade. Mas alguém andar por cima das águas, isso aí era novidade, era coisa nova, era um rompimento espiritual. Você pode ter uma área da sua vida que está sendo açoitada pelas ondas do mar. Ei, mas se você ficar na fé, na confiança, eu quero te dizer que é possível que nesta hora, assim como os discípulos, você também venha viver um rompimento espiritual na sua vida. Assim como os discípulos viveram, é possível que também você venha viver um sobrenatural. É possível que agora neste deserto, neste vale que você está vivendo, você venha subir em dimensões, você seja promovido espiritualmente. Só quem acredita, dá um glória para Jesus. Era tanta luta, porque o problema não é a luta. Tem pessoas que elas são fortes para passar por uma luta, elas são resistentes para viver um baque. Mas o mais difícil não é o baque, o mais difícil não é o momento da guerra com Golias, o mais difícil é o tempo. É fácil você passar por um terremoto aí na escala Richter, não sei, mas que vai durar cerca de poucos segundos. A casa pode cair, as pessoas podem, os prédios podem desabarem, mas é questão de segundos. O difícil é você viver uma tempestade por muito tempo. O difícil é você viver um terremoto por muitos dias. O mais difícil é você estar no vale há anos, esperando por uma bênção, esperando por uma resposta, esperando pela promessa de Deus seja cumprida. Já passou 2020, 2021, 2022, 2023, já estamos entrando em 2024 e nada, a promessa não aconteceu. Aí é que é difícil. E os discípulos, quando estavam na tempestade, a Bíblia está dizendo que a tempestade começou ainda tarde. Eu acredito que quando as águas começaram a ficar agitadas, ficou Pedro, Tiago e João: não, nós somos fortes, essa tempestade vai passar. Acredito que quando alguém ficou desesperado, chegou outro, deu um tapinha nas costas e um abraço e cantou aquele louvor: vai passar. Mas deu 4 horas da tarde e não passou. Deu 5 horas da tarde e não passou. Já era a hora da janta e não passou. Já era 22 horas e não passou. Já não tinha mais ninguém nas ruas e a tempestade ainda não tinha passado. Eles olhavam para um lado e para o outro, não via mais pássaros, mas só via coruja. Eles estavam com medo de ver até lobisomem, mas não passava. Estava chegando o horário mais tenebroso da noite, por volta de meia-noite já estava chegando e a tempestade não passava. Aí onde a sua fé é provada, é na prova do tempo. Porque ter fé, se perguntar assim: e aí, tu tem fé? Aí todo mundo vai dizer: eu tenho fé. Mas aí você é provado na fé no tempo. A pessoa começa a luta, está cheio de fé, vai conseguir. A pessoa começa a luta, está cheio de fé, está cantando. Como é que tá? Tô passando pela prova, dando glória a Deus. No começo de toda a prova é assim. Aí você passa uma semana, e aí como é que tá, irmão? Eu estou suportando.
Aí passa mais um mês, você se encontra 2 meses, se encontra com a mesma pessoa. Aí como é que tá? Já deu certo? Tudo passou? Não, eu tô aqui, já tô querendo desistir, tô me sentindo fraco, já tô desanimado. E a tua fé, irmão, não era tu que dizia que passa pela prova dando glória a Deus? Não era tu que estava cantando que vai passar, vai passar, vai passar? O que foi que aconteceu com a tua fé? Rebia quebia cap, bebia cama da gasube quebecada rebia. Aí é que tá, aí é que tá. Era momento de eles vencer o que eles não tinham vencido. Rompimentos espirituais é justamente isso. É você suportar e vencer o que você não tinha ainda suportado e vencido. Porque problema, pastor, então se for para ser um rompedor espiritual, eu sou mais do que vencedor, mais do que rompedor. Porque problema já tenho demais. Se for abrir a minha gaveta, é tanto problema que se eu começar a contar a história aqui, até o jumento vai chorar. Se contar a história para o carroceiro, até o jumento chora. Mas a questão, problema, todo mundo tem problema. Se a gente for somar os problemas que tem aqui, se a gente for somar a quantidade de problema que tem aqui agora, meu Deus, não vai dar para, se a gente for fazer aqui, colocar aqui um baú, uma caixa, escreva aí seus problemas num papel e traga aqui. Tem gente que vai jogar o caderno todinho. Mas a questão é você vencer os problemas. A diferença é de quem vem, problema todos têm. O diferencial são os vencedores de problema. O diferencial gigante todo mundo tem. O diferencial está nos derrubadores de gigantes. Dificuldade, desafio todo mundo tem. O diferencial está nos rompedores espirituais. Passar por tempestade todo mundo passa, mas o diferencial está como os discípulos, que no meio da madrugada eles viveram o sobrenatural. O diferencial está naquele que estava no monte. Jesus estava orando, intercedendo. Jesus estava desde o começo da tarde, não sei se também pela manhã, mas a Bíblia diz que já era tarde e Jesus já estava no monte orando. E a Bíblia vai dizer que Jesus, às 3 da manhã, estava andando por cima das águas. Eita, a vitória, o segredo está na oração. Enquanto os discípulos estavam desesperados, não havia resposta. Enquanto os discípulos estavam murmurando, estavam desacreditando, a tempestade continuava. Mas tinha alguém que estava orando. Jesus estava orando e ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Porém, diferente dos discípulos, ele estava orando. Enquanto ele estava orando, ele estava avançando em plataformas espirituais. Enquanto ele estava orando, ele estava adquirindo paz no meio da guerra. Enquanto Jesus estava orando, ele estava ganhando fé. À medida que as pessoas perdiam e desacreditavam, perdia a fé. À medida que Jesus estava orando, ele estava recebendo poder a ponto de andar sobre as águas. Enquanto as pessoas estavam cada vez mais desesperadas, enquanto pessoas estavam cada vez mais desacreditadas, enquanto Jesus orava, ele ganhava, ele avançava, ele prosperava. Está entendendo? Enquanto você ora, você ganha paz, ainda que esteja no meio da guerra. Enquanto você ora, enquanto todos estão desacreditando, enquanto na aprovação do tempo, ou seja, à medida que passa o tempo, a fé diminui. Na oração, quanto mais tempo, a fé aumenta. É o contrário. Na oração, a fé aumenta na proporção do tempo. Enquanto no tempo comum, enquanto na medida comum, a fé ela decai no decorrer do tempo. O homem
natural, quanto mais tempo, menos fé. Ao homem sobrenatural, quanto mais tempo, mais fé, mais paz, mais poder, mais unção de Deus, mais vitória, a ponto de chegar a romper espiritualmente. E ele que estava durante o dia buscando, estava orando, quando chegou na quarta vigília da noite, observe que Jesus já tinha orado a tarde toda. Jesus entrou na primeira vigília da noite, começa às 18 horas até às 21 horas, é a primeira vigília da noite. Jesus entrou na segunda vigília da noite orando, das 21 horas até meia-noite. Jesus passou orando. Jesus, a partir de meia-noite, ele entrou na segunda vigília da noite. Então ele estava orando de meia-noite até às 3 da manhã. Aliás, ele entrou na terceira vigília da noite, das 3 da manhã, das meia-noite às 3 da manhã. E chegando às 3 da manhã, na hora que estava entrando na quarta vigília da noite, Jesus andou por cima das águas. É isso que acontece na tua vida, na minha vida, quando nós estamos em oração. É isso que acontece na nossa casa. É isso que acontece nas áreas de tribulação da nossa vida. Quando nós estamos em oração, nós ganhamos fé na medida do tempo. A oração é diretamente proporcional ao tempo. A fé, para quem ora, é diretamente proporcional ao tempo. Para quem não ora, a fé é inversamente proporcional ao tempo. É o contrário. Quanto mais tempo, menos fé. Quem ora, quanto mais tempo, mais fé. E ele chegou a uma fé tal que ele, como Jesus era terreno, Jesus era homem, ele fez o que ele ainda não tinha feito. Jesus, ele estava agora vivendo uma experiência nova. Orou tanto que estava andando por cima das águas. Andar por cima das águas, no caso, as águas, relembrando, elas estavam agitadas. As águas estavam açoitando. As águas eram como um chicote sobre os discípulos. Mas Jesus andando por cima das águas, ou seja, ele estava andando por cima do problema. Ele estava andando por cima, estava triunfando sobre a tempestade. Ele estava triunfando sobre a doença, sobre a depressão, sobre o problema emocional. Jesus andando por cima das águas em oração significa que ele estava passando por cima de todos os problemas, de todas as dificuldades. Ele estava passando por cima da opressão, ele estava passando por cima das aflições. Entenda, povo de Deus, o teu lugar é de joelho dobrado, o teu lugar é lendo Bíblia, o teu lugar é consagrando e jejuando, o teu lugar é para fazer aquilo que Deus projetou o homem desde Adão. O homem foi chamado para estar perante a face de Deus, e tu tem ficado afastado da face. Mas pastor, estou vindo para o culto, mas está afastado de Deus. Pastor, eu estou tomando a ceia, mas está afastado de Deus. Pastor, eu não falto um culto, eu leio a Bíblia, mas está afastado de Deus. Porque só é possível viver na presença face a face, de joelhos no lugar secreto. Quando você vem para a igreja, você vem só entrar em comunhão com os irmãos e adorar a Deus. Mas o momento de comunhão é no lugar secreto, lá no teu quarto. Quando você vem para a igreja, é para andar por cima das águas. Mas o momento que você recebe a unção, poder e a fé para isso, é no lugar secreto. Jesus, para receber unção e autoridade e fé para isso, ele estava onde? No lugar secreto. Seu lugar secreto era o monte. Quando Jesus saiu do monte, ele foi andar por cima das águas. É como uma frase que eu sempre digo aqui: aquele que honra a Deus no lugar secreto, Deus o honrará em público. Jesus estava honrando o Pai no lugar secreto enquanto ele orava a tarde toda até a quarta vigília da noite. Mas a quarta vigília da noite o Pai honrou publicamente.
É no lugar secreto que você ganha intimidade. É no lugar secreto e oração que você adquire paz. É no lugar secreto e oração que você adquire a fé sobrenatural. É no lugar secreto e oração que você rompe espiritualmente. Aí quando você vai evangelizar, aí quando você vai para o culto, você vai só para andar por cima das águas. Você vai só para dar glória a Deus. Você vai só para fluir nas asas do Espírito. Quando você chega na igreja, você chega cheio. Você chega no sobrenatural. Você chega para contemplar o milagre de Deus. É por isso que ele disse: vão na frente. Jesus disse, ordenou aos discípulos: vão, entra no barco, vão em frente, que mais tarde eu irei. Porque Jesus sabia que havia uma tempestade, mas Jesus sabia que ele ia ser o canal do Pai para repreender aquelas águas. Então por isso que foi necessário, ele entendeu que ele ia ficar escondido, ele ia ficar no lugar secreto, ele ia dar glória a Deus onde ninguém estava vendo ele dando glória a Deus. Ele ia ficar de joelho dobrado aonde não tinha ninguém para aplaudir. Ele ia ficar orando, ele ia ficar no mistério, ele ia ficar ali falando com o Pai segredos do seu coração, aonde não tinha ninguém para dizer: eita, homem ungido, eita, homem cheio de poder. Mas quando ele saiu dali, os discípulos olharam. Vamos agora para o versículo 28. O que é que os discípulos disseram? E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora Pedro andando por cima das águas. É forte. Aí no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para a fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. No versículo 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidas? O que foi que aconteceu, pastor Renato? Jesus andou e Pedro não andou? Foi. Quem foi que passou a noite orando? Quem é que estava no monte buscando? Quem é que estava no lugar secreto? Quem é que estava pagando preço? Quem é que estava escondido nas matas buscando? Claro. Onde é que Pedro estava? Pedro estava reclamando, Pedro estava no barco murmurando, Pedro estava dizendo mil e uma coisas, porque estava perecendo. Mas aquele que estava orando, jejuando, buscando, pagando preço na vigília, ele andou por cima das águas e não afundou. Ele permaneceu por cima, ele não afundou, mas ele permaneceu por cima das águas. Ainda que pessoas duvidaram, achando que ele era um fantasma, mesmo assim ele permaneceu por cima das águas. Deixa eu falar de uma forma diferente. Ainda que ele tenha sido chamado de fantasma, mesmo assim ele permaneceu por cima das águas. Se Jesus fosse como um crente frio, se Jesus fosse como um crente morno, se Jesus fosse como um crente Nutella, no momento que ele estava ali andando por cima das... Porque tem até crente Nutella que pode até andar por cima das águas, mas ele não sustenta muito tempo não. Pode ter alguém aí que não ora muito e está andando por cima das águas, mas não sustenta não, logo afunda. Pode ter gente por aí que está profetizando, pode ter gente aí que está revelando, pode ter gente aí que está falando em línguas, pode ter gente aí que está fluindo nas asas do Espírito, mas se não tiver oração, se não tiver intimidade, se não tiver preço pago, se não tiver vigília, se não tiver jejum, consagração, se não tiver santidade, vai afundar. Afunda. A Bíblia diz que Saul profetizou e surgiu um novo ditado popular na época: Saul também agora é profeta.
porque ele viu ele profetizando no rancho de profetas. Tinha um monte de profeta. Quando ele entrou no lugar, eu acredito que ele recebeu uma eletricidade, porque aonde tem glória, onde tem gente glorificando, há uma unção, há uma glória. Então Saul foi tocado pela glória que estava presente, e no rancho de profetas Saul começou a profetizar, e disseram: Saul também agora é um dos profetas. Olha ele profetizando. Mas tirando esta vez, quantas vezes na Bíblia está escrito que Saul profetizou ainda? Só profetizou essa vez. Por quê? Porque ele não tinha uma base sólida com Jesus. Por quê? Porque ele não tinha raiz. Por quê? Porque ele não tinha história. Por quê? Porque não tinha consagração, não tinha obediência. Foi igual a Pedro. Quantas vezes Pedro andou por cima das águas? Só deu uma. Só deu uma, mas logo afundou. Por quê? Ah, pastor, mas ele andou por cima das águas. Ele andou. Ele recebeu a chamada unção guarda-chuva. Sabe o que é a unção guarda-chuva? Vem um profeta para o altar, ele começa a profetizar e chama alguém que não é profeta e diz: vai, em nome de Jesus, profetiza nesse vale de ossos secos. Ele vai e sai profetizando na mesma unção do profeta que está no altar. É o chamado unção guarda-chuva. Ele vai debaixo dessa unção, mas ele vai profetizar só aquela vez. Então Pedro, ele recebeu uma unção guarda-chuva para andar por cima das águas. Pedro disse: é tu mesmo, manda-me eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus: vem Pedro, anda por cima das águas. Então nessa hora Pedro recebeu uma unção guarda-chuva e andou por cima das águas. Agora, se Pedro tivesse passado a noite orando como Jesus passou, se Pedro estivesse jejuando como Jesus vinha jejuando, se Pedro viesse obedecendo e crendo como Jesus vinha fazendo, de maneira nenhuma ele teria afundado, mas ele teria dançado com Jesus sobre as águas. Eu creio que Pedro tinha balhado com Jesus sobre as águas, entende? Pedro, em vez de ter afundado, ele tinha balhado com Jesus. Ele tinha dançado com Jesus por cima das águas. Você precisa viver um rompimento espiritual na sua vida. Você precisa andar por cima das águas. Andar por cima. Pastor, e aí eu vou aonde? Lá na Lagoa do Catão, andar por cima da lagoa? Não. Você precisa passar por cima dessa dificuldade. Você imagina a Lana andando por cima da Lagoa do Catão, bem pertinho da casa dela lá. Que é isso, Lana? Foi a pregação de ontem, eu recebi. Eita, glória, ia ser forte. Mas andar por cima das águas é andar por cima de toda essa confusão aí, ó. Olha. Agora nós entramos no profético. Mudou por cima dessa confusão. Meu Deus, tem Santa Ceia ainda hoje, Senhor. Andar por cima das águas é andar por cima. Eu vejo um vento de confusão. Eu vejo uma seta de confusão. Eu vejo um rebuliço, um ruído, um barulho. Eita! Debia samadagasobi erebe, rebia chamadagasabi arabadagasupia. Mas você vai sair daqui hoje andando por cima de toda a confusão. Você vai andar aqui, eu vejo reclamação, eu vejo um murmurado, eu vejo uma briga, eu vejo palavrão. Eita, eu digo que você vai passar por cima dessa situação. Você não vai mais falar palavrão. Você não vai mais retroceder. Você não vai mais ir com retaliação. Agora você vai prevalecer, mas é andando por cima das águas, porque a tua luta não é contra carne e sangue, mas a tua luta é espiritual. Andar por cima das águas é passar por cima da aflição.
aflição. As coisas não estão indo bem. Você está aqui hoje, mas só Deus sabe como é que você saiu de casa. Você entrou aqui hoje, mas Deus é quem sabe como é que ficou o rebuliço lá fora. Rebia calabraçuca madagasobe candarabia. Ai, nagasoba darabasobe quebe candarabia súpia. Mas tu vai sair daqui, eu declaro em nome de Jesus. Você vai sair daqui debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Você vai sair daqui escondido no esconderijo do Onipotente. Você vai sair daqui guardado debaixo das suas potentes mãos. Ei, e quando tu chegar lá, não vai estar mais a mesma coisa, porque Deus está agora repreendendo o vento forte. Deus está repreendendo a tempestade.